Olá, mais um Entre Líderes e hoje um bate-papo, uma entrevista assim saborosa. Saborosa? Como assim? Temos aqui o prazer de receber o João Galopp, que é o diretor de marketing e vendas da Fogo de Chão, do Fogo de Chão. Uma empresa assim que creio que está na cabeça de todo mundo, aquele sonho de consumo. Você passa lá, vê aquelas costelas lá, quem já teve a oportunidade de conhecer. Quem não teve ainda vai ficar certamente com vontade de pelo menos dar uma passadinha lá e ter uma primeira experiência. João, seja muito bem-vindo. Nancy também te recebendo aqui em nosso muito programa. Bem, você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Agradeço muito você ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco aqui. Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho da minha história e também da história do Fogo de Chão. Maravilha. O João Galopp é diretor de marketing, vendas do Fogo de Chão do Brasil. Posição que ocupa há mais de 4 anos. À frente da estratégia comercial e de marketing, lidera iniciativas de precificação, inovação, comunicação integrada e vendas para as 8 unidades da operação brasileira, reportando-se diretamente à CMO Global nos Estados Unidos. Um pouco da sua história, João, só para a gente ter aqui uma ideia, quem está já certamente assim, nossa, eu quero saber tudo sobre Fogo de Chão. E o João está aqui com essa intenção e esse objetivo, além de falar, obviamente, da sua carreira. Não, muito bacana. A gente gostaria muito de saber como foi sua jornada pessoal e profissional até você chegar nessa posição. Que vai ser um grande exemplo para quem nos escuta. Que legal, que bacana. Engraçado, são poucas vezes que a gente tem a chance de poder contar um pouquinho, né, sobre a gente, sobre como a gente chegou até aqui. Mas a minha carreira não foi uma carreira linear dentro da área de marketing. Eu comecei na PepsiCo trabalhando numa área que na época a gente chamava de gestão de informação e desenvolvimento de vendas. Hoje essa área seria envelopada debaixo do nome de BI. E eu era responsável por receber todas as informações da empresa, cruzar essas informações e alimentar as áreas com relatórios diversos. E aí isso foi me dando uma bagagem sobre como funcionava uma multinacional como a PepsiCo. Dali eu fui passando por outras áreas, fui passando por trade marketing, então fui trabalhar com desenvolvimento de calendário promocional, entender como é que funcionava as estratégias para os canais de distribuição, porque eles são estratégias completamente distintas, né? E depois que eu saí da PepsiCo, eu fui para a Nestlé, tive uma rápida passagem na Nestlé, fiquei 1 ano, e na sequência, também dentro da área de trade marketing. E aí, na sequência, veio um convite que, na época, a Ambev estava iniciando um projeto que chamava Divert Live, que era como se fosse uma startup deles, muito focada, na verdade, em otimizar o investimento da companhia no segmento de rodeios, né, da plataforma Country deles. Então, se você pegasse um helicóptero e olhasse um rodeio, por exemplo, de Barretos, de cima para baixo, tudo que você visse era produto meu. Desde do varejo, antes do evento, até a comunicação visual da rua, da entrada, o estacionamento, as campanhas de conscientização, aí obviamente os produtos óbvios, né? Shows, praça de alimentação, camarote Brahma, enfim. Então aquilo foi assim um cartão de visita para essa área de marketing, né? Isso aqui é marketing, ainda mais trabalhando com uma marca como a Brahma, né? Que, enfim, abre muitas portas para a gente. Esse período foi muito interessante porque a Ambev, além de exercitar o branding, né, de uma forma muito, muito agressiva, no bom sentido da palavra, a Ambev também estimula muito a criação de novos modelos de negócio. Então, dentro da Divert Live, eu tinha um orçamento que não cobria a quantidade de eventos que eu precisava entregar no ano. Então, o que eu tinha que fazer era costurar parcerias. Então, assim, tinha que entregar um camarote. Usar a famosa criatividade. Exatamente. Inovação. Exatamente. Escambo, trocas. Todo mundo ganha com isso, na verdade. Todo mundo ganha com isso, exatamente. Então, assim, desde cedo eu fui entendendo que junto a gente faz mais coisas, né? E dali pra frente, eu passei por JBS, né? Então, participei de todo aquele momento de construção de marca Friboi. Eu entrei logo depois da campanha do Roberto Carlos, que foi super polêmica, né? Não sei se vocês se recordam. Aquela história dele, comeu a carne, não comeu a carne, vegetariano. Vegetariano e não come carne. E faz propaganda de carne. Pois é, e na época ele já tinha voltado a comer carne 2 anos, só que ninguém sabia. Então, quando a JBS... Eu acho que a JBS teve uma ideia muito bacana
de se diferenciar dos demais, mas com uma execução talvez um pouco em tentativa e erro, né? E acertou muita coisa e errou algumas. Quando eles enfrentaram aquela primeira polêmica, eles entenderam que eles precisavam estruturar uma área de marketing e fazer coisas, dar tiros mais certos. Exatamente. E foi aí foi nesse momento que eu entrei, me juntei à companhia, e a gente estruturou todo o guarda-chuva de marcas que existe até hoje lá, né? Então a gente criou essa hierarquia de marcas, então onde as outras marcas emprestavam chancelavam, na verdade, a marca Friboi, né? Que a gente queria colocar a marca Friboi como o carro-chefe da companhia, enfim. E criamos um projeto super legal de conteúdo, que era a Academia da Carne, que era o maior projeto de conteúdo de carne do mundo, junto com a Globo.com. Então, isso foi... Então, a carne está já no seu DNA, né? A carne está no DNA. Porque, pelo que você falou, você praticamente trabalhou em muitas empresas vinculadas ao ramo alimentício, ao ramo de alimentos. Carne, PepsiCo, Brahma, etc., Sim. bebidas. O que fez com que você também tivesse essa conexão com a Friboi, depois, obviamente, aquela que te traz talvez as carnes da Friboi para colocar num lugar maravilhoso e fantástico que é o Fogo de Chão. É isso mesmo. Como é que foi essa trajetória? Como é que você fez isso? Como é que você entrou nesse contexto da Fogo de Chão? Justamente... Eu falo da Fogo de Chão, da empresa, ou do Fogo de Chão, que é o nome? A gente fala o Fogo de Chão, que é o restaurante. O restaurante ou Mas foi muito interessante porque eu estava na Seara nesse momento, uma empresa da JBS. Eu estava meio cansado da indústria, aí já tinha passado por muito tempo. Nada que eu via lá dentro era muito mais novidade, não tinha grandes desafios. Eu já sabia fazer o que precisava ser feito ali, então não era... Eu entendo você que é motivado por desafios, por coisas que já passou essa estar. Agora essa fase, agora quero outro, né? Isso. E é feito por desafios. Exatamente. E tanto é que eu aceitei o desafio de ir para o Fogo no meio da pandemia. Que a pandemia para bares e restaurantes foi péssimo. Foi, assim, entregou um setor arrasado, né? A gente precisou reconstruir esse setor inteiro, né? Todo mundo. Foi muito difícil nesse começo. Acho que quem trabalha com isso, enfim, todo mundo sofreu, né, com esse período. Mas de um outro lado foi muito interessante. Como também. foi o convite para você ir para lá? Foi um convite ou um processo seletivo que você participou? Na verdade foi um processo e foi no começo eu falei assim, poxa, será que eu faço uma mudança tão radical assim? E eu lembro que eles falaram, olha, conversa com o pessoal do fundo. E aí eu conversei com que seria minha chefe na época, né, que é uma americana sediado em Dallas, nos Estados Unidos, e aí eu entendi a estratégia da empresa. E aí eu entendi para onde eles estavam direcionando essa marca. E eu fiquei muito orgulhoso de ver uma marca brasileira ganhando mercado global. Então, hoje o Fogo são 9 lojas aqui no Brasil, são 108 espalhados no mundo inteiro, né? Então, uma concentração muito forte nos Estados Unidos, com também presença espalhada em outros países, mas com um potencial gigantesco para continuar crescendo. Ainda mais se você olhar o mercado americano, 100 lojas lá, 90 lojas, não é nada ainda, né? O mercado americano é um mercado muito maduro. Então, a gente está só no comecinho, né, dessa expansão. Quantas lojas lá nos Estados Unidos? Lá são 90, se não me falha. 90 lojas Fogo de Chão nos Estados Unidos? Por volta de 90. E é esse mesmo padrão A, classe A, B? Mesmo padrão, mesmo... Não são... a gente tem... A base dos cortes são as mesmas, né? Mas tem cortes, por exemplo, que a gente tem aqui que não tem lá, em função até da cadeia de fornecimento. Então lá eles não têm cupim, por exemplo. Tem picanha. Tem picanha. Tô com uma coceguinha aqui. Porque tem gente que conhece o Fogo de Chão, ou Fogo de Chão, como ele fala, né? O restaurante, e teve o prazer de saborear, conhece tudo que tem lá. Eu não vou falar, mas quero perguntar para você, João. Para quem não conhece ainda, quem... tem assim, por que Fogo de Chão, tal, nossa, uma empresa, então não tem ainda uma noção. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera lá que está te ouvindo direto, falasse assim, o porquê você deve ter a experiência de estar no Fogo de Chão. Olha, Fogo de Chão é uma empresa que gosta de receber as pessoas, então, de forma genuína.
tem uma coisa que você vai ouvir de todo mundo lá, que qualquer funcionário do fogo, que assim, se você pedir qualquer coisa para alguém, você vai ouvir, deixa comigo. E o fogo, de todas as empresas que eu passei, é a única que o que está escrito na parede você sente no dia a dia. Então, o fogo é hospitalidade ao nível máximo. Então, se você quer ser bem tratado, se você quer proporcionar uma experiência bacana para sua família, para seus amigos, seus clientes, eu acho que o fogo é o melhor lugar para isso. Além de, claro, de toda a qualidade das carnes, das comidas, de toda essa plataforma de inovação que a gente vem trabalhando, enfim. Mas eu acho que, assim, se pudesse sintetizar o fogo, aí é a hospitalidade. Então, 2 perguntas que eu acho importante para a gente entender o fogo do chão. Primeiro, como surgiu o nome Fogo de Chão e como surgiu o fogo de chão? Coisa de gaúcho, não é? Coisa de gaúcho. Como que evoluiu até ser comprada por um fundo e ser gerida por um fundo? Sim. A Fogo de Chão, na verdade, o nome Fogo de Chão é uma homenagem à forma de assar a carne. Né? Lá no sul, lá principalmente Rio Grande do Sul, o churrasco é feito no chão, né? Literalmente. Principalmente com as costelas espetadas, enfim. Então vem daí o nome. Né? É uma forma de assar a carne. Tá. E eram 4 sócios, então eram 2 irmãos com 2 irmãos. Né? Gaúchos todos. Eles se juntaram e montaram a primeira churrascaria em Porto Alegre, ali em 1979. E eles implementaram o que a gente chama de espeto corrido, né? Que é esse sistema rodízio. Que é o sistema do rodízio. Na verdade, até o tio de um desses irmãos já praticava isso, mas não de uma forma consistente. Eles entenderam que aquele modelo era um modelo vencedor e criaram uma empresa com esse modelo no centro. E deu muito certo. Logo na sequência, eles vieram para São Paulo, abriram a casa de Moema. Na Moreira de Guimarães, perto de casa, imagina, assim, só praticamente do prédio, dá para ver lá onde é a Fogo de Chão, tá ali, exatamente. Uns 200 metros mais ou menos. Aquela foi a primeira, e um fato interessante, assim, quando eles vieram para cá, eles não tinham dinheiro para fazer todas as reformas e tal. Então, a parte da parede foi construída por eles, assim. Os tijolos foram cortados por eles. Então, assim, tem muito trabalho manual. Alma, né? Alma e dentro sonho, dessa né? marca. E sonho, exatamente. E eles se entregaram de corpo e alma para essa marca. E esse negócio foi sempre um sucesso. E por que foi um sucesso? Porque eles apostaram em 2 coisas. Em tratar muito bem os clientes, que é o que a gente fala de hospitalidade, e inovação. Então, quando não se falava nisso, eles iam para fora do país para entender o que tinha de bacana de vinho para trazer em primeira mão para o brasileiro poder degustar um vinho que você só encontra lá fora. Eles entendiam quais eram os cortes que o paulista ou paulistano, né, não havia experimentado, mas que sei lá, o gaúcho gostava e trazia isso, e apresentava esses cortes aos gaúchos, aos brasileiros, aos paulistanos, enfim. Então, aos poucos, eles foram criando uma comunidade em volta da churrascaria. E essa churrascaria, ela foi atraindo também um público corporativo, que foi a outra grande sacada do Fogo de Chão. Então, isso fez com que o fogo tenha sempre gente o dia inteiro. Então, se você entrar em qualquer loja do fogo, o almoço é o que a gente chama de power lunch. É um almoço cheio, bem corporativo. À noite a gente recebe muito estrangeiro, porque o fogo acaba sendo o lugar para você levar, se você quiser dar uma experiência brasileira para quem é de fora. E final de semana, família, né? Essa formulinha fez com que a gente crescesse rapidamente aqui. E em 1997 eles decidiram internacionalizar essa marca. Então eles levaram essa marca para Dallas, nos Estados Unidos, e abriram o primeiro Fogo de Chão lá. Dallas. Dallas é terra do gado, terra do gado, exatamente. E foi um sucesso. As grandes fazendas, ou seja, daqui para lá teve sucesso lá. Teve sucesso lá. E eles com capital próprio. Capital próprio. E você vê, né? Naquela época eles foram muito visionários, né? Em relação a isso. Né? E ousados. Tem a ver com uma certa ousadia. Risco, claro. Exatamente. Mas o risco meio que calculado, né? Porque tinha informação antes. Exatamente. E aí essa trajetória em terras americanas se iniciou em 97.
Dali em diante eles abriram em Houston e foram abrindo. Em 2010, eles venderam para um primeiro fundo, 2011, uma parte para um fundo, 2011 eles saíram completamente, aí depois eles venderam em 2014 ou 15, se não me engano, eles venderam para o segundo fundo, depois eles venderam para o terceiro e a gente já está no quarto fundo. Então, em 24, a gente sai de um fundo de 8 bi de dólares para um fundo de 178 bi de dólares. Então, isso mostra o quanto que essa marca vale, né? Então, o Bain Capital, que é o fundo atual, eles compraram essa marca porque eles entendem que eles podem fazer essa marca crescer ainda mais, valer ainda muito mais dinheiro. Mas eles continuam no grupo. Continuam, eles são os donos do Fogo hoje em dia. Mas uma coisa muito interessante deles... Não, eu digo assim, os sócios, os fundadores. Não, eles venderam para o fundo. Venderam, fazem mais parte, assim, desde 2011 eles já estão completamente fora. E eles estão em outra atividade? Passeando por aí, nos seus próprios aviões. Não, eles são muito trabalhadores todos. Não quis dizer nada contra isso. Não, eles têm os negócios deles estão tranquilos em relação... Tem outros negócios. Tem negócio, alguns são concorrentes nossos hoje em dia. Mas são concorrentes de um nível... assim, altíssimo, o que é bom. É muito bom você ter concorrente bom. Porque te impulsiona a trabalhar a qualidade. E não só isso, né? Cria uma cultura da carne, né? Então, assim, você vai hoje no Fogo de Chão, amanhã você vai no Barbacoa, depois você vai no NB, depois você... Barbacoa é deles, não? Não. O NB, né, do seu Ari, o 348 do seu Jair, o Assadora do seu Jair. Então, você vê, todos os grandes players da carne mas hoje... Mas o NB Stick não tem nada a ver com o Não tem. É mais popular, né? Não, é um pouco mais. Acho que é uma outra proposta, na verdade, né? Eles não têm... eles têm um tal do menu de degustação, né? Então, você escolhe os cortes, passa um carrinho com as saladas, enfim, é uma outra proposta. Mas, enfim, com muita qualidade. Né? E como é que é trabalhar para um fundo internacional? É bem interessante porque o fundo, óbvio que tem a cobrança do dia a dia, né, para entregar o resultado da empresa, mas o fundo está olhando para 20 anos. Então, é engraçado porque as reuniões que a gente faz para falar de... Eu até brinco, né? Futurologia, assim. Para falar muita coisa que vai acontecer, que hoje no Brasil, ainda mais nas empresas que eu trabalhei, a gente não pode muito se dar ao luxo de olhar tanto tempo para frente. Porque precisa do lucro, do resultado, precisa exatamente. Do impulsionamento gerado pelo resultado para que possa crescer. E nós já tem uma estrutura que te dá uma garantia para você estar tranquilo em relação, mesmo que não tenha um lucro agora, um lucro depois, mas tem uma perspectiva de um lucro lá para frente. E o legal do esses fundos, eles são financeiros ou eles são do ramo alimentício? Não, são financeiros, eles têm N negócios. Milhões, 120 e tal. Mas o bacana do fundo é que eles têm participação em outras redes também de alimentícia, mas eles sabem o que fazer. Né? Então, eles já compraram e venderam outros restaurantes, então eles sabem o processo que precisa ser feito, o caminho que precisa ser feito para te levar do ponto A ao ponto B. Interessante, entendeu? Bem interessante. Então, a gente está percorrendo esse caminho, um caminho difícil, né? Demanda muito investimento, muito trabalho, muita energia, mas a gente está lá, estamos indo. Na indústria da carne do Brasil, principalmente friboi, tem alguma relação com o fogo de chão ou apenas são fornecedores comuns? São fornecedores comuns, assim como outros frigoríficos são. A gente trabalha inclusive com frigoríficos boutique, né, como o FSW, enfim, que são frigoríficos que provavelmente vocês não têm ouvido falar, mas para o meu negócio, para o food service, são caras bem relevantes. Em termos de qualidade, em termos de padrão de carne. Corte. Além do Brasil, vocês compram em outros países os produtos que são disponibilizados nas lojas brasileiras? Sim, a gente compra também produtos do Uruguai, da Argentina, mas a grande maioria acaba sendo do Brasil mesmo. O Brasil tem carne... Tem, uma qualidade muito boa. Incrível, né? Então, é isso. E como é que é fazer marketing? É muito legal, porque dessa empresa, aqui... Também, comparando com a minha trajetória na indústria, o que eu faço hoje de manhã, eu já sei hoje à tarde se deu certo. Então, eu brinco, é muito nervoso, é muito rápido. Como assim? Pode dar um exemplo? Claro, se eu solto uma promoção, sei lá, hoje, amanhã,
com o feedback dos clientes, eu já sei se essa promoção vai vingar ou não vai vingar. Então, é diferente, por exemplo, às vezes da indústria, que você solta um produto, você lança um produto, alguma coisa assim, não deu muito certo, você tem formas de você corrigir aquele lançamento, né? Você coloca mais investimento em mídia, você coloca mais investimento em trade, né? E melhora a distribuição, e aí você vai melhorando. Aqui não, se deu errado, deu errado. Aí você tem que ser humilde para entender que não deu certo. Corrigir a rota, mudar. E refazer e tudo bem. E uma outra coisa é que a criatividade aqui ela é fator chave do negócio, porque eu preciso dar sempre o motivo para as pessoas retornarem ao fogo. Então, não é porque o fogo tem qualidade, hospitalidade, etc., que é uma garantia que as pessoas vão voltar. Então, eu preciso lançar uma sobremesa nova, eu preciso lançar um corte novo, eu preciso, enfim, um drink novo. Fala assim, pelo menos uma das 5 experiências que você teve nessa ligada à criatividade, inovação, em relação assim, o que fez com que o cliente voltasse, já que você falou sobre isso. Olha, teve lá uma situação que estava assim, aí foi uma ideia sua, você aproveitou, adaptou a ideia, fez um benchmarking, mas você trouxe uma coisa nova lá e que mudou significativamente o resultado. Na verdade, uma coisa que eu implementei lá, não foi bem uma ideia, mas foi um processo. Foi um processo de recuperação de alguns clientes. Então, isso existia de uma forma muito rudimentar no fogo, uma forma, enfim... cada gerente de loja fazia do seu jeito, ou nem fazia, então era uma coisa meio solta. Você cuida de todas as lojas, né? Na verdade, todas as lojas do Brasil, do marketing e vendas, né? Marketing e vendas. E aí, o que eu criei foi um processo, hoje eu estruturei, tem agências que cuidam disso pra gente, que olham as redes sociais, então que vão desde do social listening, né? Então com ferramentas que vão analisar o que está sendo falado sobre a marca Fogo de Chão, em mar aberto, né? Então Google, internet, redes sociais, etc. Para captar esse feedback, para entender onde que a gente precisa melhorar. Também, essa agência também ela faz uma análise das avaliações do Google, então principalmente 1, 2 e 3, para entender o que aconteceu e aonde que a gente errou. A gente responde uma por uma, então a gente aciona os clientes perguntando o que aconteceu, como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para que eles voltem. A gente faz uma avaliação, a gente faz a gente tem uma ação diária com o Reclame Aqui. Então, qualquer pessoa que deixar uma reclamação lá, no máximo no dia seguinte já vai ter respondida com um problema endereçado, exatamente. E, além disso, a gente tem um processo hoje com os gerentes. Então, toda vez que acontece um caso desse, os gerentes têm uma forma, ele tem uma conduta para ligar para os clientes, enfim, entender o que aconteceu e tal. Então, isso acho que foi um game changer, nessa brincadeira toda. Porque é muito legal quando a hospitalidade vem de dentro, é genuína. Só que é melhor ainda quando você estrutura um processo para extrair o melhor dessa hospitalidade. E é o que a gente vem tentando fazer com o Fogo. E, em cima disso, o que a gente vem tentando fazer é criar camadas de experiências. Então, hoje, se você for ao Fogo de Chão, você pode ir para o Fogo para a experiência completa, né, para o rodízio, propriamente dito, para o rodízio de um corte. Então, você pode... O que é o rodízio de um corte? Você tem acesso a toda a mesa de salada, todos os acompanhamentos. Escolhe uma picanha, escolhe um corte, você paga por aquilo, compra aquilo. Quando você quiser, aquele um corte. E o valor certamente diferenciado também. O valor menor, claro. Você pode ir para comer um hambúrguer, que, by the way, é sensacional. Uma carne moída na hora, feita na grelha, assim, uma qualidade incrível. Você pode ir para fumar um charuto, que a gente tem um espaço específico para isso. O bar, que está todo reformado. Degustação de vinhos também. Degustação de vinhos, iFood. Então, a gente faz eventos externos. Então, hoje, você tem a gente ampliou esses pontos de contato com muito maiores do que tinha antes. Nossa, é bem legal. E assim, não é uma coisa que vocês falam, é uma coisa que vocês fazem, né? Porque assim, eu já trabalhei com laboratório farmacêutico, indústria farmacêutica, fazendo social listening, mas era mais para gestão de crise. Sim. Na verdade, não era assim, não tinha esse comprometimento de atender de verdade o consumidor, né? Sim. É que eu acho que um laboratório, né, Nancy, o paciente precisa do remédio.
né? Então, se ele teve uma experiência ruim na farmácia ou até com remédio, assim, se o médico indicar aquele remédio, ele vai ter que tomar aquele remédio. No meu caso, não. Se eu, de alguma forma, não proporcionar uma experiência à altura da expectativa daquele cliente, ele tem 300 opções para comer, né? Para comer. Eu vou te dar uma opção aqui para você falar com os médicos, fazer toda uma campanha para que o médico receite fogo de chão. E receite uma carne específica para trabalhar bem-estar, trabalhar citocina, trabalhar, enfim, neuromarketing para ter um prazer, etc. Olha só, a possibilidade. Você sabe que todo mundo me pergunta sobre as canetas, né? As emagrecedoras lá. Sim, né? sim, se isso reduziu. No nosso caso, é o contrário, porque a base da alimentação de quem usa é proteína de alta qualidade. Sim. Então, pra gente tem sido muito boa a utilização das canetas. Então, continue recetando, hein? Tá ótimo. Tá bravo o negócio das canetas. Tá bravo, tá Um bravo. ponto importante, João. Primeiro assim, que bate-papo gostoso, que essa pessoa assim, muito simpática. Saboroso, como disse você no falando início. de coisas assim que a gente só fica com a você pensa. Me tem uma lembrança boa quando entrei pela primeira vez no Fogo de Chão. É um lugar, não sei se outros restaurantes copiaram ou quem teve essa iniciativa de fazer assim um fogo mesmo lá, e com a grelha, e assando a carne lá na entrada. Então você olha para aquilo lá, você já começa, sabe, a salivar, assim, só de olhar aquela carne, aquele olhando, fala, meu Deus do céu, eu vou saborear isso daqui a pouco, né? Aquilo é a materialização do fogo de chão, do nome, né? Então, mas assim, vocês que criaram, inventaram, já vem assim, no própria estrutura da apresentação, da entrada do restaurante, é sempre assim. Era assim, aí o que a gente fez hoje? Para as lojas novas, a gente evoluiu para churrasqueira no meio do salão. Óbvio que com todo um sistema, né, de estufa, enfim. Então não tem cheiro, não tem nada. Mas é como se fosse um restaurante japonês, um omakase, sabe? Tá. Então você consegue, inclusive, sentar no balcão, conversar com a pessoa que está fazendo o teu churrasco. Fazendo ali, nossa, é uma experiência assim, incrível. levar para quem... Gostosa, né? Para quem está fazendo churrasco, o gostoso é assim, você lá, como diz o gaúcho, dá um belisco, vai um belisco aí, tia. É isso. Vai um belisco, tia. Então, aliás, esse nome de belisco, tia. Vai um belisco, tia. O pessoal usa muito isso no sul, né? Exatamente. Não sei se vocês usam isso também como brincadeira lá com o pessoal. Vai um belisco. Eles usam no dia a dia, né? Um belisco é... Uma pergunta em relação ao que você falou e também relacionado à comunicação, que é... você falou que um dos principais critérios, valores que vocês têm é a hospitalidade, o atendimento, a presteza e a pessoa se sentir em casa, se sentir muito bem atendida e muito à vontade. Para isso existe toda uma postura por trás que a pessoa está devidamente preparada em relação à amabilidade, a cortesia, a respeito, a consideração, a olhar, a ouvir, a escutativa, a percepção do que a pessoa precisa para poder dar esse atendimento. Estamos falando de comunicação. Sim. Que não é só a pessoa fazer uma palestra, falar bonito, mas é o jeito de atender. Como um bom vendedor, que vai ter a finesse de fazer perguntas adequadas, entender a necessidade de um provável cliente, no início um próximo e depois, quem sabe, se transformar num cliente. Então tem toda uma trajetória. Que preparo vocês fazem ou dão, ou você, na sua condição de um diretor, nesse contexto, na preparação da comunicação dos colaboradores, de quem atende, de quem recebe as pessoas, de um motorista lá fazendo manobra de um carro para poder também ser bem atendido, em toda a escala, né, de pessoas que fazem atendimento, direto ou até indiretamente na apresentação de um produto, na maneira como organiza uma mesa. Esse ponto, Renato, é fundamental. Para tudo isso que a gente falou dar certo, essa equipe precisa estar muito bem treinada, alinhada aos valores, etc. E você não faz isso da noite para o dia. Tanto é que eles têm treinamentos diários. Todo dia eles têm um momento antes da abertura da casa, onde eles repassam não só o que tem de reserva, enfim, mas também o que tem de inovação, o que tem de novidade no cardápio, o que tem de novidade no menu de vinhos, etc. O que eles vão oferecer como opção para harmonizar uma carne XPTO, as características daquele vinho, né? Então, e também eles fazem uns treinamentos mensais sobre cultura, né? Ainda mais o nosso negócio, que é um segmento que ele tem um turnover alto. O nosso turnover ainda é o mais baixo de todos, porque todo mundo quer trabalhar com a gente por causa do salário, né? Por causa das gorjetas também, né? A gente acaba... Nosso salário é um salário legal. E eles entram no visto para ir para os Estados Unidos, né?
Então, todo mundo quer. A gente manda. Olha que interessante isso. Passado a gente mandou, se não me engano, 50 pessoas para os Estados Unidos. Para participar, para ir lá. Para trabalhar. Vai com visto, morar, leva a família. Olha só que interessante. Então todo mundo quer trabalhar. Green card, tudo. Tudo. Vai para trabalhar, tudo certinho. Então só que com turnover alto, querendo ou não, você está sempre treinando alguém novo no restaurante, né? Então, os gerentes eles têm que se especializar muito mais em treinar as pessoas, em conseguir passar os valores, em ser um formador de talentos, do que necessariamente um gerente de loja que vai olhar estoque, tal. Tem gente para fazer isso dentro da loja, mas são poucas as pessoas que conseguem formar um talento. E hoje, formar talento nesse segmento acho que é fundamental. É fundamental. Porque, assim, eles não são simples garçom, né? Eles são pessoas que vão lá e oferecem o que tem de melhor para a pessoa ter uma boa experiência. Eu me lembro que uma vez eu fui no Fogo de Chão. Gente, eu comi tanto, mas eu comi tanto, que é muita comida. Só você. Aí eu passei mal no dia seguinte, de tanto que eu comi, gente. Não, mas pode exagerar, né? Que era tudo tão gostoso e fui comendo. Mas a gente tem opções para isso, viu? A gente tem mas na época que eu fui, a única opção era o rodízio espeto corrido, né? Não, a gente tem salmão, a gente tem muita coisa. Mas é legal, assim, porque, enfim, tem uma questão dessa geração também, né, Nancy? Essa geração mais nova não quer trabalhar mais com esse tipo de segmento. Eu não estou falando do fogo, estou falando agora, e é um fenômeno global. De estar presente, de continuar numa empresa muitos anos, etc. É uma mudança total nesse contexto. É um fenômeno global, tá lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, tá. Então, por isso que quando a gente contrata, a gente investe muito nessa contratação, né, para ter certeza que a gente está trazendo o perfil correto. A gente investe muito em treinamento para ter certeza que a gente vai conseguir passar os valores, porque o nosso negócio é perigoso. Por quê? A gente vai muitas vezes na mesa do cliente, né? É diferente do restaurante à la carte, você fala com o garçom 2, 3 vezes para pedir bebida, sobremesa, etc. No nosso caso, a cada X tempos, alguém passa na tua mesa para ver o que você quer, né? Então, não necessariamente a mesma pessoa que passa na mesma mesa. Se aquela interação não for muito bem pensada, ao invés de ser uma experiência bacana, vai ser chato. Claro. Entendeu? Então, essa equipe é um balé. Então, aquela equipe tem que estar muito alinhada com tudo que está acontecendo no ambiente ali para poder proporcionar essa experiência bacana. Legal. Interessante. Então, acho muito bom, olha só que beleza. Eu imagino também no que você está falando, assim, do próprio processo da contratação. Primeira coisa, quantas pessoas há que são admitidas, que se costuma dizer, a pessoa é admitida pelo currículo e demitida justamente pelo comportamento ou pela atitude. Mas o mais difícil é ter essa percepção de quais os valores a pessoa tem, nos quais ela vive. Porque você não pode mudar valores fundamentais. Se você não alinha pessoas, é como você vai contratar um vegano para trabalhar no fogo de chão. Não tem liga, né? Não bate. A pessoa tem que, no mínimo, saborear carne, tem, no mínimo, gostar, ter o prazer de servir. E assim, o valor dessa atitude de ser servidor, de ver o outro feliz com o trabalho que você faz. Nem sempre a pessoa tem paciência, tolerância, tem um bom humor para poder controlar o seu ânimo, etc., para poder estar sempre de bem, sempre sorridente, porque é uma das características que fazem parte desse processo das pessoas que vão diretamente lidar com os clientes. Então, que cuidados vocês fazem em relação a isso? Porque o currículo está perfeito, conhece, etc., domina, vem de uma outra origem. Depois, assim, além disso, uma pessoa amável, sorridente, higiênica, bonita, limpa, bem cuidada, porque vai ter que ter essa apresentação para as pessoas. Mas mais do que isso, os valores que ela tem, que vão se refletir em cada ação, em cada movimento, em cada atendimento que ela vai fazer lá com os seus clientes. Que cuidados vocês têm? Primeiro, assim, ter os valores fundamentais e a pessoa tem que ter um filtro. Tem um tempo, por exemplo, se você não estiver alinhado com esses valores, primeiro assim, dá uma olhada bem, não entra. Sim. Da mesma maneira, se a empresa não faz esse cuidado, não adianta, ela não vai, contrata a pessoa que deu uma burlada lá, não, deixa comigo, eu faço, etc. Mas depois de um tempo, um mês, quem sabe, ao menos, gente, você não serve. Você não está alinhado com os valores da empresa. Como é que vocês lidam com isso? Na verdade, a gente tem uma mudança até de estratégia de contratação para isso. Justamente até em função do que eu comentei dessa mudança geracional aí também, né? O que a gente via, assim? Quando a gente contratava um gaúcho,
né, tirava alguém da concorrência para vir para cá, não dava muito certo. Olha. E por quê? Essa pessoa vinha com experiência, sabia passar carne, tudo bem. Só que quando vinha aqui com vícios de outras empresas, às vezes a pessoa chegava muito dura na mesa, não olhava no cliente, o cliente falava, pedia um corte de um jeito e dava de... Então, assim, não serve, não é o que a gente procura. O que a gente passou a fazer? A gente passou a formar mesmo. Então, contratar para funções, desde lavador de prato, né? E aí, essas pessoas vão recebendo oportunidades dentro da cozinha e, aos poucos, a gente vai selecionando quem quer ficar. E vai treinando essas pessoas até elas irem para o salão. Então, essa mudança fez com que a gente conseguisse manter o padrão fogo de chão. É óbvio que a gente ainda contrata gaúchos, etc. Mas a gente entendeu que esse processo ele dá muito mais resultado do que eu sair contratando um monte de gente aí para depois ter que mandar embora um monte de gente que não tem aderência. Trazer a cultura mesmo. Cultura. Uma dúvida, esse movimento vegetariano que tem crescido não impactou nos... Não, pra gente é o seguinte, o Fogo de Chão, assim, é um restaurante que consegue receber todo mundo. Inclusive vegetariano. Porque ninguém tem a mesa de salada que a gente tem. Ninguém tem os pratos quentes que a gente tem disponíveis, os acompanhamentos que a gente tem. Então, tanto é que a gente tem uma opção só de mesa para você pagar só carne, a mesa de salada. Por R$99 você almoça no fogo, comendo a mesa de salada, pratos quentes e acompanhamento. Você falou em preço, agora eu fiquei curioso para saber. Normalmente os valores que são praticados é o mesmo em todas as lojas ou em cada situação, em função da localização, tem valores diferentes? Só a unidade da Barra no Brasil tem preço diferente. As demais unidades são todas os mesmos preços. E quais são os valores? Por exemplo, você falou de uma pessoa vai lá para um tipo de corte e aquele só que tem acesso à mesa, que por si só nem precisaria do corte. Ou assim, só a mesa, talvez seja o corte, mas quais os valores, assim, para ter uma ideia, para as pessoas também saberem que não tem nada de absurdo aí? Claro, se você vai numa loja de luxo de grife, você tem que pagar a qualidade, faz parte, é natural. Esses cortes, essa opção que a gente chama de rodízio de um corte, você vai encontrar opções entre R$140 e R$161, né, da alcatra ao filé mignon. E acima disso a gente tem o rodízio completo a R$239 e acima do rodízio a gente oferece uma experiência à la carte de cortes dry aged, que são cortes maturados a seco por no mínimo 32 dias, uma especiaria, uma iguaria, e cortes wagyu, né? Que é os cortes que você estava brincando comigo, que o seu amigo falou. Mas aí é uma experiência para quem quer... gourmet, coisa mais sofisticada. Para quem quer degustar mesmo a carne. E o valor dessa daí seria já no outro patamar. São outros valores, mas são cortes grandes, então o que as pessoas fazem é dividir e pegar só a mesa de salada. Entendeu? Entendi. E aí sai o preço basicamente do rodízio, assim. Então, eu com a minha família faço muito isso lá, inclusive. Minha família adora fogo de chão. E vocês têm brinde para vocês ou vocês pagam preço diferenciado? A gente paga, mas não, a gente paga um preço diferenciado, mas a gente... bacana. Uma outra pergunta, você tem uma assessoria de imprensa que você já até me introduziu a eles, né? O que vocês oferecem de conteúdo para a imprensa que interessa? Olha, a gente oferece bastante coisa. A gente oferece conteúdo sobre as inovações, a gente oferece muito conteúdo sobre os eventos, a gente oferece muito conteúdo sobre participações do Fogo em patrocínios, etc. Todas as movimentações de marketing são divididas com a imprensa. E hoje, eu acho que a imprensa entendeu, e como a gente tem coisa acontecendo o ano inteiro, promoção, não sei o quê, a imprensa entendeu que o Fogo é pauta o ano inteiro, né? Então, assim... Eles não consideram isso comercial? Não. Até porque acaba sendo um serviço que você presta para as pessoas. Tá, né? certo. Bom, chegamos ao final do nosso... Uma pena, porque está muito agradável a conversa. A gente ficaria aqui um tempo todo. Eu digo mesmo. A próxima a gente tem que marcar no Fogo de Chão. Iremos. Muito prazer. A gente aproveita. Bom, já que eu estou com fome aqui. Bom, João, que prazer a gente receber aqui.
Que papo gostoso, né? Que conversa agradável, que momento tão especial. Notadamente porque a gente tem orgulho de ter uma empresa brasileira que cresceu, está nessa capilaridade, nesse crescimento, em função justamente de ser quem é, de fazer todo esse trabalho que faz. E para nós aqui, no nosso trabalho, de trazer pessoas que têm uma relativa significância em relação a ser um gestor, ser um diretor, uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. E para nós um privilégio te receber aqui. Quiser deixar um recado aqui para as pessoas que estão também nessa trajetória, a exemplo de você, estar numa empresa que você quis, foi lá, batalhou e hoje é um diretor muito importante numa grande empresa e que tem essa oportunidade, capilaridade até para mostrar, para viver fora, se for o caso, no caso dos Estados Unidos, e os benefícios que uma empresa dessa natureza proporciona. Então, qual é o sucesso? O que a pessoa precisa ter para chegar e fazer a exemplo do seu caminho para chegar e realizar o seu sonho? Se quiser dar um recado, ou outras coisas que queira falar também, o espaço é seu. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Reinaldo, Nancy, pela conversa. Uma delícia, um prazer enorme estar aqui com vocês. E o recado que eu deixo, na verdade, para quem está começando agora, é não desistir, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente quer o que é mais fácil, né? Ou o que alguém posta nas redes sociais. E a verdade é que não tem segredo, tem muito trabalho duro. Tem que ser curioso e tem que investir o tempo da vida no trabalho. Eu não conheço ninguém que tenha subido, que tenha crescido na carreira, que não tenha trabalhado bastante, que não tenha batido cabeça em alguns momentos e repensado a carreira em alguns momentos para depois recalcular a rota, né, para depois conseguir chegar onde chegou. Então é isso. E eu desejo sucesso a todos. Então, mais uma vez, a gente agradece muitíssimo você ter estado conosco. Foi uma experiência muito boa. Fico feliz. Saborosa, né? Gostosa. Um detalhe, se as pessoas quiserem conhecer, você falou que tem aqui a unidade, claro, não precisa tão divulgar, porque foi um time muito conhecido. Sim. Mas quais são as principais? Tem a da Moreira Guimarães? A gente tem Moreira Guimarães aqui em São Paulo, temos aqui na Augusta, 2077, temos ali na Avenida dos Bandeirantes. Na Zona Norte tem no Center Norte, temos no Shopping Tamboré, Shopping Morumbi. Aqui em São Paulo são 6. Temos no Rio, ali na Praia de Botafogo. Temos no Barra Shopping e temos em Brasília, no Beira-Lago, no Lago Paranoá. É uma cidade interior ainda, não? Não, por enquanto são essas 3 cidades. No Rio Grande do Sul, nenhuma... Não. Temos planos, mas... Tá bom, não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para você que esteve conosco até agora, se gostou, dá o seu like, compartilhe e comente. E, João, mais uma vez agradecido. Nancy, que bom estar nesse trabalho com você, entre líderes, trazendo uma pessoa do nível, do naipe aqui do nosso querido João. É intuição, viu? Eu te escolhi intuitivamente. Todo mundo tem essa intuição, essa sensibilidade. Bom. E para você que esteve com a gente até agora, muito agradecido pela sua participação. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil e que fique com vontade. Vá lá conhecer o Fogo de Chão. É um momento especial, né? Aquele momento não é só ir lá almoçar, comer, você na sua empresa, levar os seus clientes. Certamente vocês vão sair de lá muito melhores do que entraram. E certamente muito satisfeitos. E o mais importante foi a lição que ele deixou para nós aqui, que foi muito interessante. Isso. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até lá.